Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Você que ligou a TV agora, estamos com a presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude. Só para a gente fechar o bloco passado, você estava falando desse contexto tecnológico dentro da formação psicossocial dessas crianças. Aí dando um exemplo específico do meu filho, que a gente tem tentado trabalhar na fundação como um todo, por exemplo, ele adora um iPad, iPad, tablet, esses instrumentos. E muitas vezes o contato que nós temos com outras crianças, esse instrumento é entregue para a criança e a criança vê o que quer. E nós temos, por exemplo, na minha casa especificamente, tentado trabalhar jogos educativos que estimulem a formação de conhecimento para ele. Isso tem sido muito produtivo e às vezes os amiguinhos chegam para brincar e ele está lá brincando de um jogo que estimula a formação de palavras, estimula algo pedagógico. Então, o instrumento existe e a gente não pode negar a sua existência, como o videogame e tantos outros instrumentos tecnológicos. O que é importante nessa gestão do cuidado que a gente tem destacado é que quem está junto dessa criança possa transformar aquele instrumento num instrumento educativo, possa dar um sentido para a vida daquela criança com aquele instrumento, não entregando a ela e deixando que ela use como quiser, porque aí vem os usos indevidos desses instrumentos. Então, o que nós temos trabalhado na Fundação, de modo muito pontual, através de um trabalho em parceria com instituições de ensino, a UENF está conosco, Estácio e tantas outras, a UF, as universidades estão muito próximas da nossa gestão e trabalhando com a gente, pontualmente, o desenvolvimento dessa criança. Então, pedagogicamente, nós temos trabalhado muitos instrumentos lúdicos com os nossos meninos, sem fugir desse universo que eles têm hoje. Eles não vão mais jogar queimado, eles não vão mais brincar de baleba. Então, são outros sentidos que eles têm e nós temos que nos adaptar a esse sentido, dando um cunho pedagógico, fazendo com que aquela atividade sirva de alguma forma para aquele menino crescer, para aquele menino se desenvolver da melhor forma possível. Agora fala um pouquinho das ações efetivas da Fundação, a programação dela para os próximos meses. Então, nós temos destacado, Cláudio, uma série de programações que vamos desenvolver agora no mês de agosto para a juventude. No mês de agosto nós comemoramos o Dia Internacional da Juventude, né? E dentro dessa programação, para que a gente é extremamente importante, mas nós não reduzimos isso a um dia. Então, a Fundação fez toda uma programação para o mês inteiro de agosto. E iniciamos com um lançamento regional do ID Jovem. O ID Jovem é uma identidade jovem, que é um instrumento importante, já formalizado desde 2015. Em campos, alguns jovens já possuem esse instrumento, já aplicado pela assistência. E o nosso objetivo é tanto promover o encontro regional e disseminar esse instrumento para toda a nossa região, como também aumentar o uso desse instrumento no nosso município. Essa identidade, ela garante uma série de direitos aos nossos jovens de 15 a 29 anos. É uma carteirinha que eles adquirem e que isso dá acesso a inúmeras meias entradas em atividades esportivas e culturais, teatro, cinema, jogos, isso garante a meia entrada, e também passagens intermunicipais. A cada viagem de um ônibus intermunicipal, eles têm que reservar 2 passagens para os nossos jovens que possuem essa identidade. E mais 2 meias entradas também para esses jovens. Isso foi regulamentado? Isso é regulamentado legalmente, uma lei de 2015. E a forma de geração desse instrumento é muito simples. Os nossos meninos precisam procurar os CRAs do município para poder gerar essa identidade. Conseguem também através da internet. Então, é um número de identificação que eles acabam possuindo e que através desse número eles conseguem esses direitos. E o nosso objetivo é divulgar isso no nosso município, para que os nossos jovens que têm um determinado perfil, não são todos os jovens, são jovens de baixa renda, caracterizados pela assistência, como aqueles que têm o direito ao NIS, né, que é um número de identificação da assistência, e aí vai dar o direito a essa identidade jovem. Então, no dia 3 de agosto, às 8 horas, no Teatro Trianon, nós faremos esse lançamento regional com a presença de lideranças de toda a nossa região, que tem o principal objetivo de divulgar esse programa e
esse dia 3 também marca o lançamento desse mês em comemoração ao Dia Internacional da Juventude e que nós intitulamos de Agosto da Juventude. Então, o Agosto da Juventude inicia no dia 3, no dia 6 nós temos uma outra programação, culminando com a programação da comemoração do padroeiro da cidade, né, para as nossas crianças, que é um encontro de bandas de fanfarra, né, que nós realizaremos, e seguido a isso, todos os fins de semana nós teremos atividades específicas para os nossos jovens do município, e atividades essas que casam com aquilo que eu falei, são atividades que serão realizadas nas comunidades. Nós teremos em Dores de Macabu, nós teremos também na praça, no Jardim São Benedito, em outros tantos locais, em fins de semana seguidos, atividades voltadas para o esporte, atividades voltadas para a saúde, atividades voltadas para o lazer e para a cultura. Então nós convidamos, faremos uma ampla divulgação também de toda essa programação e convidamos a nossa população jovem a participar conosco, a conversar nas nossas rodas que promoveremos, a participar das atividades esportivas, a estar conosco, mostrando a sua cara e falando um pouco do que eles esperam para a vida deles, para que nós, enquanto gestores, possamos ser instrumentos também da operacionalização dos desejos, dos anseios da população jovem do nosso município. As regiões de clima mais violento dentro do contexto municipal, a entrada dos serviços sociais, não só da Fundação, mas também dos outros serviços, tem sido dificultado? Não, e aí é importante ressaltar, né, como esses instrumentos, eles são importantes para ter acesso à nossa comunidade, né, que independente do local, nós não temos tanto a Secretaria de Assistência como a Fundação da Infância e outros tantos instrumentos, a saúde, não tem dificuldade de inserção nas nossas comunidades. Campos, por mais complexo que esteja sendo a questão da criminalidade, nós ainda não temos territórios invioláveis, nós ainda conseguimos acessar todos os nossos espaços e muitas vezes somos procurados também pelos moradores desses locais. Então nós temos que aproveitar essa aproximação, ainda essa liberdade de circulação para ter acesso à nossa população, ouvi-los e poder promover as ações direcionadas à expectativa deles. Você comentou sobre a ida dos programas da Fundação para a localidade, você citou até Dores de Macabu. O que especificamente será feito lá? Em Dores, nós teremos atividades voltadas para a parte cultural. Nós teremos rodas de conversa entre o grupo de meninos e meninas jovens, né? Também realizaremos, e aí, Cláudia, a importância de dizer que assim, é uma programação para o Agosto da Juventude, mas que se pretende estender para além dessa data, para além desse encontro desse fim de semana. E esse primeiro contato com a população jovem, por isso a gente chama para que eles estejam conosco para realizar as atividades, de modo que eles possam também dizer quais são os seus anseios, para que nós possamos, no futuro, o mais breve possível, retornar à comunidade com mais atividades. Então é um inicial, com uma série de programações que vão do esporte, à questão do cuidado com a saúde, levar atendimento odontológico, atendimento médico, fazer roda de conversa com esses meninos para escutar como que é a vivência deles, porque Dores é o interior do nosso município, entender a complexidade de um menino do interior viver naquele espaço, levar esporte também, enfim, uma série de atividades. Mas o que é mais importante, e nós temos vivido isso na Fundação, Cláudio, é ouvir o nosso público, o que o nosso público espera de ações para eles. Porque muitas vezes, e aí a gente tem um histórico de promoção de atividades nesse sentido, elas vindo de cima para baixo, sendo promovidas a partir da cabeça, do pensamento dos gestores. E o que a gente pretende fazer é um movimento inverso, de modo que o nosso público atendido diga o que quer, o que deseja, o que anseia, para que nós possamos, de fato, promover as ações de acordo com as expectativas deles. Então, o Agosto da Juventude se pretende um primeiro contato com o nosso público, um contato mais direcionado ao público jovem, uma vez que a Fundação realiza atividades para crianças, adolescentes e jovens. Então é uma programação específica para os nossos jovens e o principal objetivo dela é estabelecer esse contato para que os jovens digam para o nosso grupo o que desejam para as suas comunidades e a gente possa retornar para além do mês de agosto com mais atividades para eles. Eu tive a oportunidade, na qualidade de vereador, de criar o projeto do Gabinete Itinerante, que a gente vai também nessas localidades. E a gente tem o cuidado de absorver aquelas informações e repassar para os órgãos públicos.
Qual é a sua metodologia quando tiver nessas idas, quando tiver diante a reclamações efetivas? Porque a gente sabe que uma estrutura de local, uma água potável, a falta de um esgoto tratado, uma quadra depreciada, isso tudo é um contexto também de uma falta de, vamos dizer, de uma dignidade completa. Como é que funciona isso para você? Então, ou vai funcionar a partir de agosto? Nós temos trabalhado isso lá na Fundação, porque assim, por mais que a gente tenha contato com essas crianças para desenvolver uma atividade específica, elas trazem outros anseios, seja da sua comunidade ou seja da sua própria família. E o mais importante nessa gestão do cuidado é você ouvir e também poder dar uma resposta. Seja ela negativa ou positiva, seja ela para atender ou não atender, é importante que a gente retorne com uma resposta para essa população. Então, o principal aspecto desse trabalho que a gente tem desenvolvido é a escuta. Que eles tenham a certeza que eles serão ouvidos, seja qual demanda for. E aí a gente tem, o nosso público jovem tem uma característica muito específica. Nós fizemos, há um tempo atrás, uma roda de conversa com o promotor, falando sobre essa questão da medida socioeducativa, e eles puderam, então, falar e colocar os seus anseios diante dessa problemática. E muitas vezes as perguntas não estavam relacionadas diretamente à questão da medida socioeducativa, eles perguntavam outras coisas. O que eu faço, por exemplo, o que eu faço para ser advogado? E aí a gente ia respondendo. Então, muitas vezes a gente tem consciência disso, que a problemática que se apresenta para aquele menino não é a que nós esperamos, mas que o que nós podemos garantir para o nosso público é que a equipe que vai a essa ponta, ela está extremamente disposta a ouvir esses meninos e também a trazer respostas. Como nós já dissemos no começo, estamos sempre reforçando, vivemos um momento de crise muito sério, muito grave, e muitas vezes acabamos não podendo atender na dimensão do que se espera, mas vontade para fazer o melhor não nos falta. E assim, muito tem sido feito através das parcerias, da parceria com a comunidade, da parceria com a sociedade como um todo, e nós temos avançado muito nisso. Não é diferente na Fundação da Infância. Eu tenho certeza que nessa programação do Agosto da Juventude e em tantas outras que nós realizamos, o que se faz presente, o que tem mantido o sucesso das nossas ações é a parceria. E nós precisamos nos aproximar da comunidade nesse sentido. Então, o que nós podemos garantir é a escuta e o retorno com a resposta, mesmo que não seja aquela que se espera, vamos fazer, vamos resolver, mas algum caminho a ser traçado para resolver essas problemáticas. Entendendo que a fala, o protagonismo juvenil, ele é extremamente importante para a gente transformar a nossa cidade, porque a gente sabe que o futuro e o presente da nossa cidade são os nossos jovens. Então, nós temos que trabalhar a figura deles enquanto atores sociais importantíssimos, não só no futuro, como no nosso presente. E aí a escuta ela é extremamente importante nesse momento. Você está aqui nesse momento como uma agente pública. E nós sabemos que a imagem, o conceito de poder público, e isso aí é uma questão nacional histórica, é um conceito muito ligado à não realização, à não continuidade. Como é que nós, e eu também agora estou vivendo um momento diferente, né, que é um cargo público, como que a gente pode transformar esse conceito, trazer a confiabilidade dessas pessoas para o serviço social, para o serviço político, para o serviço administrativo e a figura do gestor ser novamente valorizada como ela tem que ser? Cláudia, aqui eu vou usar assim, de modo muito respeitoso as palavras do prefeito Rafael Diniz, porque o que é mais precioso numa gestão é o compromisso que a gente assume com as pessoas que nós atendemos. Então, ele sempre diz, olhar no olho e falar a verdade. E acho que o principal papel que nós temos é exatamente esse, olhar no olho tanto da nossa equipe, quanto daqueles que nós acompanhamos e que nós atendemos, e falar sempre a verdade. Vivemos momentos muito difíceis, mas que nós vamos conseguir superar através da revelação do que de fato está acontecendo, olhando no olho das pessoas, trazendo-as para perto e mostrando que só unidos nós conseguiremos vencer os desafios. E eu acho que gestão é isso. Nós não estamos em locais invioláveis, nós não somos deuses, e o que eu tenho buscado lá na Fundação, de modo específico, com toda a minha equipe, é reunir todos os atores e mostrar que a gestão se faz em conjunto, se faz em parceria, se faz em equipe, e numa equipe que escuta também seus assistidos, que compartilha com seus assistidos o que nós estamos passando, compartilha a construção do novo com eles. Então, tudo isso a gente tem trabalhado muito na Fundação e é só reflexo de um governo que se quer assim. Rafael tem dito muito isso, né? A importância do olho no olho e de falar a verdade e
de ter compromisso. E é isso que a gente tem tentado realizar lá na Fundação, para até promover uma transformação dessa perspectiva do que é um gestor público, do que é um líder em qualquer pasta que seja, como aquele que é responsável pela transformação, mas uma transformação que é feita em conjunto, é feita em equipe, e isso é muito importante, e nós temos arduamente tentado transformar, porque às vezes fica arraigada aquela, e aí os títulos, né, é o presidente, é o secretário, é o prefeito, e como se fossem pessoas inalcançáveis e pessoas que não tivessem essa capacidade de escuta. E a gente tem trabalhado muito isso, a possibilidade, a importância da construção de um futuro melhor a partir do coletivo, a partir da construção em conjunto, da escuta, do que todos nós estamos ansiando por uma cidade melhor, por uma gestão melhor em cada cantinho que a gente está atuando. E a parte da mídia disso? Você tem um mês de agosto agora com uma série de ações louváveis, se Deus quiser todos nós estaremos participando, colaborando, contribuindo, mas como vocês estão fazendo para chegar aos locais que precisam chegar, a chegar às pessoas que precisam realmente de relevância estarem juntos nesse momento? Então, nós temos trabalhado com uma equipe na ponta, né, indo aos bairros, indo aos locais. O ID Jovem é uma proposta regional, então nós temos visitado outros municípios, por mais que Campos esteja um pouco centralizando um pouco essas ações, mas tem a visita aos municípios. Tem a ida às comunidades para divulgação, além dos meios mais amplos, né? Mas mais do que publicar em qualquer jornal ou ter contato com qualquer mídia mais ampla, é importante ir à comunidade e sensibilizar a comunidade da importância da participação. Então, são esses movimentos que a gente tem feito, tanto de ponta quanto da mídia como um todo. E aí eu agradeço imensamente o espaço que você tem concedido a gente para poder divulgar um pouco das nossas atividades, sensibilizar a população em torno da questão da infância e da juventude do nosso município. É uma pena que o programa está terminando, você não fala muito, isso é intriga da oposição, mas você tem 3 minutos aí para fazer as suas considerações finais e deixar o programa sempre aberto para as outras ações que a Fundação possa vir a fazer. Agradeço muito primeiramente a você, Cláudio, por ter aberto esse espaço. Coloco a Fundação à disposição da nossa comunidade, da nossa população, para todas as crianças que queiram no contraturno escolar fazer atividades conosco. Existem caminhos que devem ser feitos para inscrição, mas as nossas portas estão sempre abertas. A Fundação pode ser e deve ser buscada pelos familiares e por nossas crianças. A nossa sede fica na Avenida Rui Barbosa, ali próximo à Ponte da Lapa. Nós também temos uma unidade que é a Casa da Juventude, que fica no final da Pelinca. Também é um instrumento que recebe todas essas demandas e que podem trazer para a gente, né? É importante que nós estejamos atentos à disponibilização de oportunidades para as nossas crianças em diferentes áreas, e a Fundação da Infância e Juventude busca isso. O que eu solicito também, e aproveito o espaço, é para que a gente possa romper barreiras e muros que a nossa sociedade sempre coloca às nossas crianças e adolescentes, principalmente as mais vulneráveis, as mais pobres e as que sofreram já algum rompimento familiar, e que a gente esteja aberta a receber os nossos acolhimentos institucionais. Nós temos 8 acolhimentos também abertos a receber as atividades da comunidade, a todo tipo de trabalho. Alguns especificamente já recebem uma série de programações de grupos que já frequentam, mas aí eu falo de modo muito específico, são atividades direcionadas às crianças que sensibilizam muito mais do que os adolescentes, e nós temos um público de adolescentes também muito grande, carente de atividades. Agora nós já temos vários parceiros desenvolvendo atividades esportivas, mas sempre bem-vindo o que a população quiser a mais contribuir para que a gente possa cada vez mais garantir os direitos dessas crianças, trabalhar deveres também, mas em parceria com a sociedade campista. Só assim nós conseguiremos avançar. Perfeito. Estamos terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado.